da democracia, no enfrentamento das fake news, tem sido e vai ser na próxima eleição o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral que hoje viu o seu presidente, Alexandre de Moraes, presidindo a última sessão. Ele sai do Tribunal Superior Eleitoral dentro do rodízio da presença de ministros do STF no TSE. Nós separamos um trecho do discurso, da fala de Moraes, onde ele fala sobre a importância da justiça eleitoral na defesa da democracia e do processo eleitoral no país, processo eleitoral esse tão atacado no último pleito, e sobre o seu legado à frente da corte. Veja. Brasil, nós mostramos que é possível uma reação a esse novo populismo digital extremista que pretende solapar as bases da democracia. O Brasil saiu vencedor, a população brasileira saiu vencedora, a população brasileira acreditou nas urnas eletrônicas, um comparecimento maciço nas eleições, a primeira vez que o segundo turno de uma eleição teve mais votos, mais eleitores e eleitoras do que o primeiro turno, demonstrando que, apesar dos ataques e bombardeio de desinformação, da tentativa de retirar credibilidade das eleições, do Tribunal Superior Eleitoral, das urnas eletrônicas e da própria democracia, o eleitorado acreditou na justiça eleitoral. O eleitorado acreditou que as instituições brasileiras são fortes, que o Poder Judiciário brasileiro não se acovarda mediante agressões, não se acovarda mediante populistas, extremistas que se escondem atrás do anonimato das redes sociais. Um legado de uma corte, um legado de uma gestão, um legado de uma pessoa pode ser medido por vários fatores, por vários instrumentos, mas eu acredito que o maior legado que o Tribunal Superior Eleitoral em cada presidência vem deixando, e eu pude contribuir com isso, nesses 92 anos da Justiça Eleitoral, é o único legado que importa para a Justiça Eleitoral: o fortalecimento, a garantia e a permanência da democracia. Muito obrigado. Apoliana. Ananias, ele tem sido o grande nome realmente em defesa não só da democracia, a força que as eleições, como um processo de escolha democrático legítimo dos nossos representantes, tem, mas também ele é dos nomes que defende a criminalização das notícias falsas, que entende e ele estuda como funciona o que ele chamou de populismo digital extremista do nosso país. E eu acho que, claro, com todo respeito aos demais ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, eu acho que é uma guerra que a gente vai continuar travando, mas sem ele na liderança do tribunal, eu acho que a gente precisa ficar um pouco mais atento, porém, repito, com todo o meu respeito aos demais ministros, porém, eu acho que Alexandre de Moraes é uma voz muito ativa. Se ele vai ter aí uma perspectiva de futuro político, não sei, mas pelo menos como defensor da nossa Constituição, das nossas leis, eu acho que ele é um grande homem. Sai Alexandre de Moraes e entra Carmen Lúcia, professor. A Carmen, que inclusive foi a relatora da regulamentação, aliás, de toda a normativa apresentada pelo Tribunal Superior Eleitoral para a eleição desse ano no que diz respeito à rede social, uso de inteligência artificial, ou seja, o Congresso não faz regras, mas o TSE apresenta as suas para a eleição deste ano e vai estar sob o comando de Carmen Lúcia, relatora dessas normativas. Como se vê o que esperar de Carmen Lúcia à frente do TSE? Olha, Ananias, a ministra Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal já está há bastante tempo lá, cerca de 2 décadas, né? Sempre tem desempenhado com muita honradez e republicanismo
as suas atribuições constitucionais. Eu acompanho muitas vezes naquelas votações, daqueles processos mais polêmicos, o Supremo Tribunal Federal, e sempre é um destaque nos seus votos. Inclusive, alguns votos ficaram célebres, como a questão em relação à censura. Ela também presidiu, muito bem, por sinal, o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho certeza absoluta, pela essa longa trajetória da ministra Carmen Lúcia, que ela assim o fará também no Tribunal Superior Eleitoral. Vale destacar, e o ministro Alexandre de Moraes fez referência aos 92 anos da Justiça Eleitoral. Ela foi criada em 1932, produto da Revolução que fundou o Brasil moderno, a Revolução de 1930, que veio o Código Eleitoral, a Justiça Eleitoral, o voto secreto, porque antigamente o voto era descoberto, você votava na frente do mesário, tá? Imagina, né? Ou já vinha o voto preenchido seu, era bem democrático, entre aspas. E o voto das mulheres, né? Apesar que não havia uma proibição formal na Constituição de 1891, mas na prática elas eram proibidas de participar do processo eleitoral. Tudo isso foi superado pelo Código Eleitoral 32 e pela Justiça Eleitoral, que desempenha nesses 92 anos muito bem suas funções. E, por fim, o ministro Alexandre de Moraes teve um papel central nas eleições de 2022, garantindo a tranquilidade, né? Parecia que seria o caos, porque o Jair Bolsonaro foi criando em 2019, aí aumentando os ataques, 2020 e 2021. Chegou quase que chamou o ministro de canalha na Avenida Paulista, no dia 7 de setembro de 2021, à tarde, na Constituição, e que não cumpriria as ordens do ministro, o que significa crime de responsabilidade. Bem, em 2022, continuou os ataques, e cada vez mais violentos ao ministro Alexandre de Moraes, que em um certo momento era o vice-presidente do TSE, o presidente era Luiz Roberto Barroso, e depois assumiu a presidência. E ele organizou muito bem, desmoralizou as acusações bolsonaristas de sala secreta. TSE, lembra? Tinha uma sala secreta de apuração, como se ali entrasse o voto a favor do Bolsonaro e saísse um voto a favor do Lula. Aquelas maluquices, mostrou que isso não existia, né? Que as urnas eletrônicas sempre se mostraram, desde o final dos anos 90, em todas as eleições, nunca houve um caso de fraude, e elas desempenharam, mais uma vez, muito bem suas funções, no primeiro e no segundo turno, e ele teve pulso firme, sempre no interior da ordem legal e da ordem constitucional. Teve um papel fundamental no momento extremamente difícil, certamente o momento eleitoral mais difícil desde a promulgação da Constituição de 1988. Olha, teve muita fake news, viu, sobre a urna eletrônica. E o Moraes enfrentou todas elas. E a população, como ele mesmo disse, acredita no processo eleitoral. E a gente vai enfrentar mais um. Boa sorte à nova presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia. A gente muda de assunto agora porque, além do veto das fake news, o Congresso Nacional também analisou o veto das saidinhas. O presidente Lula que vetou um trecho do projeto que permitia saída para a visita a familiares. Isso foi derrubado. E o Ari traz um uso da oposição desta decisão e, junto a isso, Ari, um ponto positivo para o governo.